Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão. Com shows de stand-up comedy ao vivo, você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactub, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactub, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os melhores e conquiste a vitória. Neo Esportes, vestindo o seu sucesso. Brasil! Diz 20 horas e 16 minutos em Manaus, 21 horas e 16 minutos em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo aqui no www.webradio.app, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 13 de agosto, é o 225º dia do ano. Faltam 140 dias para acabar o ano. E o Bolsonaro está preso há 9 dias. Que coisa boa de se ouvir, hein? Vamos lá, falando dos fatos relevantes. Num dia 13 de agosto foi iniciada a construção do Muro de Berlim, muro que caiu em 1989. Não vou aprofundar aqui falando sobre o Muro de Berlim, porque acho que vale a pena fazer um programa sobre isso. Vou até colocar aqui no acervo de pautas. Hoje também seria aniversário, né? Morreu, mas está na eternidade, de Alfred Hitchcock, o gênio do suspense. Aniversário também de Fidel Castro, comandante Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, e do ator Marcelo Novaes. Hoje também é dia do economista. Parabéns a todos e a todas as economistas desse nosso Brasilzão. Profissão muito importante, é uma das que eu considero um dia fazer. Eu penso ainda em fazer outras faculdades no futuro, penso em fazer relações internacionais, penso em fazer física, e uma das que eu penso em fazer também é economia, né? Quem sabe um dia. Jornalismo também tá na frente. Desculpa. E hoje também é dia do psiquiatra. Parabéns a todos os e todas as psiquiatras do nosso Brasilzão, né? Profissão muito importante, cuidar da nossa saúde mental. Sou eu! Deixa eu já mandar um oi pra galera que entrou aqui. Pedro Filho Lima, Ana Mel Brisa, Graça Menezes, Donizete Aparecido, Nilda, José Pedrosa, José Galdino, Jolivan Ribeiro e mais um monte de gente que chegou aqui também, né? Vamos começando aqui, vamos fazer o nosso primeiro giro de notícias aqui, saber quais são as notícias nos principais portais progressistas do Brasil, qual é a pauta aqui que a gente está falando. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil Político AM, portal parceiro da Web Rádio App. Soberania é intocável, diz Lula ao anunciar ajuda a exportadores. O presidente defende a autonomia do Brasil e lança medidas para apoiar exportadores contra tarifas impostas por Trump, reforçando a independência econômica do país. Gente, com esse anúncio do aporte hoje, já deu para ter uma ideia mais ou menos do prejuízo que os bandidos da família Bolsonaro estão dando para o Brasil. Hoje um aporte de 30
bilhões foi feito para poder salvar, para poder socorrer empresas, para poder manter empregos, para poder calçar a economia do Brasil, para evitar que se tenha uma tragédia maior decorrentes desses vagabundos, traidores da pátria, que são os Bolsonaros, que estão lá nos Estados Unidos, o Eduardo, junto com o namorado dele, né, o Paulo Figueiredo, o Nepo Baby. Por conta deles, esses 30 bilhões que o governo federal anunciou hoje que vai usar em socorro às empresas para garantir que elas continuem trabalhando, para garantir os empregos, eles podiam estar sendo usados na construção de hospitais, na construção de centros de educação tecnológica, eles podiam estar sendo usados para aumentar o Bolsa Família. Olha, o José Roberto Ferreira Lima comentando aqui, eu sou bolsonarista raiz. Tem uma vinheta para você aqui, José Roberto. Pronto, depois tu muge aí com os teus amigos. Então esse é o tamanho, a gente começou a mensurar agora o prejuízo que os bolsonaristas estão dando para o Brasil, né? Felizmente a gente tem um presidente preocupado com o povo, com empregos e que está lutando para minimizar isso. Vamos lá, manchete da Carta Capital. O governo Lula lança pacote de medidas para enfrentar o tarifaço de Trump. Veja as iniciativas. A administração brasileira implementa ações para proteger a economia de taxas alfandegárias dos Estados Unidos, com foco em apoio a setores afetados. Uma das coisas muito importantes que foram colocadas nesse pacote de apoio é a garantia da proteção aos empregos brasileiros. Ok, todas as empresas precisam sobreviver e elas terão o devido apoio para sobreviver, mas elas precisam assumir o compromisso de não demitir. Não adianta só socorrer empresário. Você tem que socorrer trabalhador também. Você tem que garantir que aquele trabalhador continue com a qualidadezinha de vida dele, que ele continue tendo como manter comida na sua mesa, como passear com a sua família. Isso é fundamental e o governo está olhando para isso. Parabéns ao governo Lula. Manchete do Portal Brasil de Fato aqui. Deputada do PSOL apresenta projeto para barrar efeitos da Lei Magnitsky no Brasil. Abre aspas, ataque imperialista. Proposta legislativa busca neutralizar impacto de sanções estrangeiras criticadas como intervenção externa no país. A deputada, se eu não me engano, foi a deputada Fernanda Melchiona, uma mulher seríssima, competente, dos melhores quadros que se tem no parlamento brasileiro. E essa matéria ela é importante. Espero que a Câmara se debruce sobre ela, espero que haja uma aprovação efetiva disso, né? Porque não dá pra gente ficar ao léu do que outros governos decidirem. A gente está sim enfrentando um momento de um gravíssimo ataque à soberania brasileira. Sim, o que a gente faz da nossa vida, a autodeterminação do nosso povo, as decisões de brasileiros estão sendo atacadas por um governo estrangeiro com o apoio de traidores da pátria, a família Bolsonaro e os bolsonaristas. Então, parabéns à deputada Fernanda Melchiona. Projeto importante realmente, projeto necessário, espero que passe. Manchete do Brasil 247 aqui, Lula rejeita comportamento de Trump, critica bolsonaristas e desafia os Estados Unidos. A carne tá cara por lá, e tá mesmo. O presidente contesta a postura de Trump, questiona aliados de Bolsonaro e provoca os Estados Unidos sobre preço de alimentos. Isso em 2 minutos de entrevista, hein? Gente, o Lula tá afiado. Como poucas vezes se viu um político estar afiado, eu acho que na história da humanidade. Respostas rápidas, respostas objetivas, concisas e verdadeiras. E não tem um discursinho para público A de manhã, discursinho para público B de noite. O que ele fala é a mesma coisa em todos os públicos. E sustenta porque fala a verdade. Parabéns. Quem não assistiu a entrevista do presidente Lula com o Reinaldo Azevedo, procurem. Ela está no YouTube. Uma entrevista muito reveladora. Trouxe fatos bem importantes e acho que vale a pena todo mundo assistir. Vamos procurar lá. E finalizando o nosso primeiro giro de notícias aqui, manchete do ICL Notícias. Câmara, Bolsonaro monitorava as agendas. Discussões na Câmara envolvem vigilância sobre ações de Bolsonaro com Alexandre de Moraes e colocam isso no centro dos debates políticos. Gente, hoje foi a público fragmentos da agenda do general Heleno, aquele outro pústula golpista
que serviu ao governo Bolsonaro. E lá tem várias anotações absurdas desse monitoramento, de usar a BIM para funções pessoais. Olha o Cleto Ataíde tá aqui dizendo: não vamos perder tempo assistindo Lula. Vai, Mogi, mais longe, gato. Noêmia Vieira comentando aqui: Lula tá certo, não tira as calças pro presidente dos Estados Unidos. Tá certíssima mesmo, Noêmia. Tem que ficar de cabeça erguida como deve ser a nação brasileira. Falando em cabeça erguida, esse assunto é difícil agora, hein? Mas vamos lá, porque tá na hora. Hugo Mota, entre Cunha, Lira e a arregada final. Por que a arregada final do Hugo Mota se ele não vai sair da presidência, se ele vai continuar presidente? Porque a presidência do Hugo Mota, de fato, acabou. Ele não manda mais no Congresso Nacional. O Hugo Mota não, ele é simplesmente uma figura, ele é um ex-presidente em exercício agora no Congresso Nacional. Vou falar um pouquinho da trajetória dele aqui para a gente entender como é que o Hugo Mota chegou ao terceiro cargo mais importante da República Brasileira. É o segundo vice-presidente do Brasil. Se o presidente do Brasil fica incapacitado, impossibilitado, se fica vaga a presidência, assume o vice-presidente. Se o vice-presidente também não pode assumir, assume o presidente da Câmara. Então, como é que o Hugo Mota chegou nesse cargo? Bom, vamos relembrar o seguinte: ele entrou na política muito jovem, o pai dele é prefeito, eles têm, filho de políticos, família de políticos lá na Paraíba, e ele foi eleito deputado estadual, deputado federal a primeira vez, com 21 anos, em 2010, com todo o apoio da família e tal. E quem acompanha um pouco a política vai lembrar que em 2014, 2015, existia um grupo na Câmara dos Deputados chamado Tropa de Choque do Eduardo Cunha. Sim, existia isso, e o Hugo Mota era um membro dessa tropa de choque. Era daqueles lá que estavam linha de frente, defendendo o bandido do Eduardo Cunha, que foi preso, passou muitos anos preso e agora não tem mandato, mas continua mandando lá na Câmara dos Deputados, infelizmente. E daí começou. Enquanto ele era da tropa de choque, ele ganhou a confiança do Arthur Lira. E aí nisso ele foi galgando cargos, teve as duas gestões do Arthur Lira, onde o Arthur Lira surrupiou poderes que deveriam ser da presidência da República, mas em função de termos um presidente fraquíssimo, um presidente que tinha pavor de ser preso. Esse era o grande medo do Bolsonaro, até porque ele sabia que se saísse do poder, se a Câmara quisesse, ela teria todos os motivos para empichá-lo, porque ele sabe os crimes que cometeu. Então, se aproveitando disso, o Arthur Lira cresceu seu poder, e quando terminou o segundo mandato dele, quando ele não podia mais ser reeleito, ele resolveu alçar ao poder alguém em quem ele pudesse confiar plenamente, que foi o Hugo Mota, que está lá com as bênçãos de Arthur Lira. E como é que a gente sabe que o Arthur Lira é quem abençoa, é quem está mandando? Tá claríssimo. Quem acompanhou a TV Câmara na semana passada, quando teve aquela tentativa de golpe dos deputados bolsonaristas, quando teve o 8 de janeiro dentro do plenário da Câmara dos Deputados, quando eles viram que não tinha mais diálogo, que o Hugo Mota ia agir como homem, como presidente, não ia se permitir ser anulado e humilhado daquela forma, tem um vídeo do Sóstenes Cavalcante correndo feito um menino barrigudo para o gabinete do Arthur Lira para pedir socorro. E aí o Arthur Lira interviu, chamou-se todo mundo para conversar, resolveu, garantiu-se, ok, acertaram-se. Beleza, tá resolvido. Deixa o Hugo ir para o plenário, vai assumir a cadeira dele, tá resolvido. Só que quando o Hugo Mota estava indo para o plenário, estava subindo as escadas para a mesa diretora, o Zé Trovão barrou ele, falou: não, aqui você não passa, tá ocupado. Aí conversa, beleza, liberou. Quando ele chegou na cadeira da presidência para se sentar, tava o Marcel Van Hatten sentado lá. E aí o Marcel Van Hatten: não levanto, não vou sair, não pode ser.
Daí o Hugo Mota virou as costas para ir embora, alguém segurou ele e falou, não, deputado, presidente, segura aqui, espera, a gente vai resolver e tal. E aí, depois de alguns minutos, o Marcel Van Hatten decidiu permitir que o Hugo Mota exercesse a presidência. Com a seguinte condição, os bolsonaristas ficaram atrás dele, cantando vitória, para dizer que venceram, que conseguiram, para poder fazer uma foto bonita, para mandar para o seu gado no dia seguinte. Quando terminou isso tudo, o Hugo Mota fez a lambança, chegou lá, fez uma fala de alguns minutos, fez a aprovação de determinadas matérias, uma coisinha administrativa simbólica, simplesmente para fingir que a coisa tinha voltado ao normal, que ele tinha reassumido o controle, Antônio José Pereira. Fez a lambança toda e aí depois foi embora. E no outro dia anunciou que iria punir, que seriam suspensos, que ia mandar para o Conselho de Ética para suspensão 14 deputados bolsonaristas que trabalharam, que agiram, que fizeram aquele 8 de janeiro dentro do plenário da Câmara. Ok, mandou para o Conselho de Ética. O corregedor da casa, pelo que estava no regimento, tinha 48 horas para analisar e aplicar a suspensão ou mandar arquivar. O que o corregedor da casa fez? Não, conversaram, resolveram. E agora, ao invés de 48 horas, o corregedor tem 45 dias para analisar. Sim, o que vai acontecer disso? Qual é o resultado? Ninguém vai ser punido. Vai dar em nada. Nada, nadinha, porque vai passar, vamos segurar, vamos resolver. No máximo, talvez o Zé Trovão pegue uma suspensão e o Van Hatten, uma suspensão de uma semana, de alguma coisa, de um mês, que seja, de 3 meses, que foi o que se fez com o Gilvan da Federal, foi o que se fez com o André Janones, e os outros vão pegar uma advertência só e acabou-se, vai morrer em pizza. Agora, morre também a moral e a perspectiva de liderança do Hugo Mota. Porque agora todo mundo já sabe, quando o bicho pegar, vamos pra cima que depois se conversa, se resolve. Ele não pune ninguém. A gente vai ter que observar agora qual vai ser a postura dele quando houver algo, se houver algo semelhante, mas eu acredito que não vai haver, porque diferentemente dos bolsonaristas, o campo progressista não é golpista, mas quando houver um ato mais exacerbado da base do governo, vamos ver como ele vai tratar. Vamos analisar como é que está sendo o tratamento também do Glauber Braga e do Paulo Bilinski. Glauber Braga, todo mundo sabe quem é, um deputado combativo, inteligentíssimo, imprescindível ao parlamento brasileiro, o cara que teve coragem de, no plenário, meter o dedo na cara de Eduardo Cunha e falar, você é um gangster, um cara que num plenário também, num debate na comissão na Câmara, teve a coragem de olhar para Sérgio Moro e falar, você é um juiz ladrão, é assim que você vai entrar para a história. Um cara que teve a coragem de confrontar Arthur Lira e dizer para ele que o orçamento secreto é roubo de dinheiro público e por isso ele está sendo perseguido. E inventaram o pretexto de caçar o Glauber Braga porque ele teria expulsado da Câmara um provocador do MBL, um vagabundo que já tinha perseguido o Glauber em outros lugares, tentando tirá-lo do sério, e naquele dia ele conseguiu. O cara foi lá e ofendeu a mãe do Glauber, uma senhora que estava enfrentando um Alzheimer severo, que alguns dias após aquele incidente veio a falecer, e ele tocou na ferida, tocou no ponto fraco. Meu amigo, eu entendo o Glauber Braga. Se tem uma coisa que eu não consigo entender do Glauber é porque que ele não deu 3 passos para trás para meter uma voadeira nos peitos daquele filho da puta. Não tem como censurar o cara por isso. Mas, por conta disso, mandaram para o Conselho de Ética, tem recomendação de cassação, deixaram a faca no pescoço do Glauber e estão lá cozinhando. O Paulo Bilinski, que é um bolsonarista vagabundo, é um daqueles que estava na ocupação da Câmara no 8 de janeiro, dentro do parlamento, impedindo que o parlamento trabalhasse, impedindo que o Hugo Mota sentasse na cadeira para a qual foi eleito com o voto dos bolsonaristas,
Esse Paulo Bilinski, ele pegou o repórter Guga Noblat, do ICL, pelo pescoço para ameaçar ele. Por quê? O Paulo Bilinski tem fama de ser violento. O Paulo Bilinski foi envolvido num episódio onde a então namorada dele foi morta a tiros. A família, até hoje, contesta esse laudo. A família diz que ela não via nela condições de recarregar uma arma e manusear, porque ela nunca havia atirado na vida. E o Paulo Bilinski, que é delegado da Polícia Civil de São Paulo, teve um laudo instantâneo, relâmpago, isentando ele de responsabilidade, e a família da vítima até hoje não se conforma e aponta os 11 furos que existem no inquérito contra o Paulo Bilinski. Talvez eu faça um programa aqui falando sobre isso também. Mas esse é o Paulo Bilinski, alguém que cometeu algo gravíssimo, alguém que pegou um repórter, um jornalista, pelo pescoço, ameaçou, praticamente foi às vias de fato, e não aconteceu nada até agora. Vamos ver se o Hugo Motta vai ter a cara de pau de mandar caçarem o Glauber Braga e continuar passando a mão na cabeça do Paulo Bilinski, na cabeça dos bolsonaristas. Moral para trabalhar, presidente da Câmara, ele não é mais. Essa imagem, quem está vendo no YouTube, no TikTok, quem está vendo essa imagem aqui, a minha direita, a esquerda de vocês, sei lá de onde é que aparece isso. Mas estão vendo aqui perto do meu dedo. Um anão, que é o que o Hugo Motta se tornou. E aqui eu não estou falando de 1,60 m dele, não é do fato dele ser baixinho, não. É um anão moral. É um anão político. Alguém que está na presidência, que todo mundo sabe que foi colocado para ser preposto do Arthur Lira, que ninguém respeita mais, que ninguém dá confiança. Foi a isso que o Hugo Motta reduziu a presidência da Câmara dos Deputados. Lamentável, mas é o que tem, é o que vai, né, galera? Deixa eu dar uma lida no... Deixa eu tocar o berrante aqui, vou dar uma lida nos comentários agora aqui, quando aparecer gado lá. Vamos primeiro tocar o berrante aqui, que é pro gado aparecer, né? Pra gente saber deles o que ele... Pra eles se manifestarem. Bolsonaristas, se manifestem. Vamos lá, somos bolsonaristas aí. Pronto, vamos ler o comentário dos bolsonaristas. Vamos ver aqui alguns comentários. Noêmia Vieira aqui. Tanto são vagabundos os bolsonaristas que ficavam acampando nas ruas dias e dias sem trabalhar. Exatamente, Noêmia Vieira. Essa turma é bandida, é vagabundo. Se tu jogasse uma carteira de trabalho ali, eles saíam correndo. Se tu jogasse um livro, eles não iam saber o que fazer. Essa é a turminha que tá lá. Cadê? Aqui não aparece. Deixa eu ler o resto dos comentários aqui. Cadê quem mais? Alberto, Leone, Maria, Samira, Luiz Veloso, Naldo Reis. Gente, tinha um comentário aqui que eu queria ler. Se perdeu o gado aqui. Escapou. Tá aqui, o comentário do Wesley Ferraz. O Hugo Motta foi uma lesse diante desse motim da quadrilha bolsoloide. Exatamente, Wesley. Agiu como uma fifizinha lá e ninguém respeita mais mesmo. Comentário da Noêmia aqui. Lula tá certo, não tira as calças pro presidente dos Estados Unidos, tá certo. Olha, o Cleto Ataíde. É gado o Cleto Ataíde? É, então como é que a gente fala com eles? Pronto, falamos do gado aqui agora. Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando ainda aqui. Ivani Ribeiro, Sofia, Antônia Maria, Paulinho, João de Oliveira Marques, Antônio Fernandes e mais um monte de gente, né? Galera, vamos para o nosso segundo giro de notícias aqui, saber o que os portais mundo afora estão falando, o que é notícia no planeta. Vamos lá, então, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. O presidente dos Estados Unidos pressiona por um novo censo em meio à disputa partidária por redistritamento.
Trump busca excluir imigrantes sem documentos de censo para influenciar divisão de cadeiras no Congresso, gerando debates legais e políticos antes das eleições de 2026. Gente, o mundo está vendo. O que o Trump está tentando fazer lá é mudar o cálculo dos distritos para ele poder ter maioria parlamentar na marra, de qualquer jeito. Estão havendo insurgências de deputados, está havendo combate. É aguardar para ver até quando, até que ponto isso vai ter efeito e o Trump vai conseguir ou não manipular o distritamento lá para ter a maioria que sonha para continuar sendo um ditador. Manchete do Diário de Notícias, portal de Lisboa, Portugal. Guerra na Ucrânia. Zelensky reúne-se com Donald Trump através de videoconferência. Líder ucraniano dialoga com o presidente dos Estados Unidos para discutir apoio e estratégias frente ao conflito com a Rússia. O Zelensky não tem muita escolha, né? Ele precisa marcar essas reuniões, ele precisa falar com o Trump. O Trump é quem manda armamentos para eles, é quem mantém de pé o exército ucraniano. Sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia já tinha caído toda. Mas isso tem um preço, né? O Trump já avisou que vai ficar com as terras raras da Ucrânia, já falou que vai cobrar deles 498 bilhões de dólares que ele enviou em armamento. A alma ao diabo está sendo vendida, né? Paciência, como nós somos ucranianos. Vamos lá, manchete da Rádio Progresso de Cuba. Cuba busca ascender no ranking de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Delegação cubana intensifica a preparação para melhorar o desempenho e conquistar mais pódios em competição continental. Cuba é uma potência olímpica, hein, galera? Você pode observar todos os Pan-Americanos nos Jogos da América do Sul. Cuba sempre está em cima no quadro de medalhas, está ali sempre entre os 3, 4 primeiros. Reflexo de um governo que preza as relações humanas, que preza as pessoas, que preza a valorização do indivíduo. E finalizando o giro internacional aqui, manchete do portal La Nación da Argentina. O governo validou um superimposto, mas renovou apenas 61% do que estava vencido. A administração argentina aprova alta taxa de juros, mas renova apenas parte dos vencimentos, gerando preocupações econômicas. Rapaz, a economia da Argentina é uma bomba relógio que já está estourada. Não é aquele negócio, vai acontecer. A economia da Argentina tem problemas graves e vamos ver o que a eleição do ano que vem vai dizer, né? Até onde os argentinos vão suportar. Falando em suportar, né? Vamos agora pro momento dedo na goela, quando a gente fala de uma pessoa escrota, de uma pessoa horrível, de uma pessoa nefasta. Pera, cuidado aí! Olha, Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Ana Priscila Azevedo. Ana Priscila Azevedo, nascida em Brasília, emergiu em 2019 como ativista de direita. Inicialmente criticou Bolsonaro por elogios a Chaves, logo abraçou o bolsonarismo, organizando grupos no Telegram e participando de atos pró-governo Bolsonaro, consolidando-se como uma voz do fascismo. Tornou-se figura proeminente ao liderar o grupo A Queda da Babilônia no Telegram, com 35 mil membros. Organizou caravanas para atos em Brasília, incitando a invasão dos 3 poderes. Em 8 de janeiro, com discursos inflamados sobre tomar o poder. Sua influência cresceu muito nas redes extremistas. Ana Priscila Azevedo foi presa em 10 de janeiro de 2023 em Lusiânia. É ré por tentativa de golpe e danos ao patrimônio público. Vídeos a mostram exultante na invasão do Planalto, apesar de negar os crimes. Sua fuga inicial, negação cínica e incitação à violência expõem um fanatismo perigoso, desmascarando a sua fachada de patriota como uma ameaça à democracia, movida por delírios golpistas e irresponsabilidade. Antônio Dócio, João de Oliveira Marques, Josi Claudete, tem no YouTube o vídeo do depoimento dela à CPI do 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Assistam, é muito válido, você vê ali a dissimulação, a disfarçatez
e principalmente também a covardia que é peculiar dos bolsonaristas. Vale a pena assistir. E vamos agora falar da galerinha que tá fechada com o Bolsonaro, né? Da turma que tá presa ou tornozelada. Vamos fazer a chamada aqui. Chama a vinheta. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Vamos lá na lista de quem tá fechado com o Bolsonaro. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio, que quebrou o relógio de Dom João VI, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Marcos Duval e ele, Jair Bolsonaro. Essa turminha toda tá fechada. E quando a gente fala desse pessoal, né, dá vontade de vomitar, dá ânsia de vômito. Então vamos purificar, vamos falar de coisa boa, de coisa interessante. Vamos lá, chama a vinheta da notícia boa. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Vixe. Rapaz. Oi, rapaz, acabei de tomar um aviso aqui, tomei uma restrição aqui, cadê? Live restrita para algumas audiências. Sua live contém temas que algumas pessoas podem considerar desagradáveis e foi restringida. Motivo: informações incorretas. Qual é a informação incorreta que eu dei? Isso é Bolsominion denunciando. Isso é o gado Bolsominion querendo derrubar, né? Enfim, paciência. Já não é a primeira vez que esses delinquentes aprontam isso pra cima de mim. Ano retrasado eu tive o meu site derrubado, que eu mantinha há 2 anos. 2 anos não, tinha uns 8, 9 anos. Não, faz mais tempo isso. Eu tinha uns 10 anos já o site, um blog. E aí, por conta de denúncias de bolsominions, por sabotagem, eu perdi 10 anos de conteúdo, nunca consegui recuperar. E aí estamos nessa aqui, agora essa, né? Paciência, mas arregar para bolsominion ninguém arrega. Vamos seguir o programa, vamos falar de notícia boa. Notícia boa de hoje: preço dos alimentos cai e inflação recua. Vitória para o bolso do brasileiro. O presidente Lula comemora a queda nos preços dos alimentos, como arroz, feijão e carne, resultado de medidas governamentais que fortalecem a segurança alimentar e controlam a inflação. A Conab teve papel essencial, equilibrando a oferta e os estoques, enquanto as Ceasas garantem produtos frescos a preços acessíveis. Com crédito facilitado e apoio aos pequenos agricultores, a produção nacional ganha força, beneficiando tanto quem planta quanto quem consome. A tendência de redução nos preços deve continuar impulsionada pela safra de 2025 e pela desoneração da cesta básica. O IPCA reflete esse avanço com queda pelo 2º mês consecutivo, aproximando-se da meta de inflação. O governo reforça seu compromisso com políticas públicas que garantam comida barata e de qualidade na mesa dos brasileiros, mostrando que economia forte e inclusão social andam juntas. O futuro é de mais prosperidade e alimentação acessível para todos. Gente, só ficou na live comigo aqui a Geraldino, Antônio Dócio, João de Oliveira Marques, João Lopes. Obrigado para quem acompanhou. 20 horas e 48 minutos em Manaus, 21 horas e 48 minutos em Brasília. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanhou ao vivo no TikTok, para quem viu no YouTube, no Spotify.
Até essa sabotagem aqui dos bolsominions até me desorientou, né? Bom, quem acompanhou aqui ao vivo, assim que terminar, entra lá no YouTube, procura webradioapp.com, deixa o link, deixa o like, deixa o comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com. Tem notícia todo santo dia, o site está sempre atualizado, tem música 24 horas, baixa o aplicativo, é de graça, é super leve, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Noêmia, obrigado, tamo junto, e vida que segue, né? Os bolsominions não vão tirar a gente do ar. Fui!